Como viajante do tempo, encontrei-me em uma paisagem, onde a história se desenrolava diante dos meus olhos. Era um período marcado por intensas transformações sociais e políticas, onde o socialismo e o comunismo emergiram como ideologias revolucionárias, buscando uma nova ordem mundial. Neste vídeo desvendarei as principais questões sobre esquerda, socialismo e comunismo. Origem. O socialismo e o comunismo alega ter encontrado suas raízes nas injustiças e desigualdades sociais geradas pelo capitalismo do século XIX. Pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels argumentavam que a propriedade privada dos meios de produção levava à exploração dos trabalhadores e à concentração de riqueza nas mãos de poucos. Propunham, então, a abolição da propriedade privada e a criação de uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam controlados coletivamente pelo Estado ou pela comunidade. A teoria não valoriza aspectos que pessoas como eu e você valorizamos, como a liberdade individual e a iniciativa empreendedora. Terminologias. Esquerda. Na política, o termo esquerda refere-se a uma posição ideológica que valoriza a intervenção do Estado na economia para promover políticas ditas sociais e redistribuição de renda com base na elevação de impostos e na mão do Estado maior. Marxismo. Refere-se à corrente ideológica e teórica baseada nas ideias de Karl Marx. Socialismo. É a ideologia política e econômica que preconiza a socialização dos meios de produção e distribuição, ou seja, a propriedade coletiva ou estatal dos recursos e bens fundamentais. Comunismo. Uma forma mais avançada do socialismo, que almeja a criação de uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são controlados coletivamente pela comunidade, não havendo propriedade privada. Revolucionário. Alguém é considerado revolucionário quando adota uma postura de buscar mudanças radicais na sociedade, geralmente por meio de movimentos sociais, protestos ou mesmo revoltas armadas. Os revolucionários visam transformar as estruturas políticas e sociais existentes para alcançar seus objetivos ideológicos, que usualmente são de esquerda e ligados às ideias marxistas. Agora que você conhece os principais termos, vamos continuar nossa jornada de aprendizado sobre o tema. Obras. Existem várias publicações como livros e documentos que organizam os ideais marxistas que inclusive são bases para partidos de esquerda. Alguns dos principais são 1. Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848, é uma das obras fundamentais do marxismo, apresentando suas principais ideias e propostas. 2. O Capital, também de autoria de Karl Marx, é uma obra extensa em 3 volumes que explora a teoria econômica e a crítica ao capitalismo. Essas e outras obras organizam os ideais marxistas, experiências e evidências históricas. Não estamos falando de opiniões aqui. Mostram que o marxismo não foi bem sucedido em promover a igualdade e a prosperidade. A liberdade de expressão e a diversidade de pensamento foram suprimidas em regimes comunistas, limitando o progresso social. Por onde passa, o marxismo deixa danos visíveis pelos olhos dos que decidem enxergar de verdade. O Manifesto Comunista. Na publicação intitulada Manifesto Comunista, Marx e Engels argumentam que a história da sociedade humana é marcada por lutas de classes e que a atual sociedade capitalista é caracterizada pela exploração do trabalho assalariado pela classe burguesa dominante. Eles argumentam que a busca por lucro leva à alienação dos trabalhadores e à concentração de riqueza. Os autores e seus apoiadores defendem a abolição da propriedade privada dos meios de produção e a criação de uma sociedade sem classes, onde a produção e a distribuição de bens são controladas coletivamente pelo povo. Eles acreditam que essa transformação levará à emancipação da classe trabalhadora e à eliminação das desigualdades sociais. No cenário atual, é importante considerar as consequências das ideologias de esquerda em países como Cuba e Coreia do Norte, que enfrentam crises econômicas e violações dos direitos humanos. No geral, o Manifesto Comunista é uma chamada à ação para que os trabalhadores se unam e lutem por seus direitos, buscando uma mudança dita revolucionária na estrutura social para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Não seria mais útil e eficiente buscar um modelo que valorize a liberdade individual e o empreendedorismo e, através da produção de riqueza, avanço tecnológico e outras minúcias de sistemas mais livres,
Melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que eles pregam? Agora você vai conhecer cada ponto recomendado pelos autores marxistas fundamentais. 1. Luta de classes. O manifesto descreve a história humana como uma luta constante entre as classes dominantes e dominadas, com o objetivo final de abolir a divisão de classes. 2. Propriedade coletiva dos meios de produção. Defende a socialização dos meios de produção, onde os bens e recursos são propriedade comum da sociedade e não de indivíduos ou empresas privadas. 3. Abolição do sistema capitalista. O documento critica o capitalismo, afirmando que o sistema explora os trabalhadores e perpetua a desigualdade social. 4. Internacionalismo proletário. Propõe a união dos trabalhadores de todo o mundo em busca de objetivos comuns, transcendendo fronteiras nacionais. 5. Derrubada da burguesia. O manifesto convoca os trabalhadores a se unirem e derrubarem a classe burguesa dominante, que controla os meios de produção e mantém o poder econômico e político. 6. Economia planejada. Preconiza a substituição da economia de mercado por um sistema planejado, onde a produção e a distribuição são organizadas de acordo com as necessidades da sociedade. 7. Extinção da família. Critica a família como uma instituição que perpetua a opressão. Este é um dos pontos mais perigosos e críticos, se é que é possível selecionar algum diante de tantos absurdos. 8. Educação gratuita. Propõe a educação gratuita e universal, com o Estado fornecendo educação e não famílias. 9. Abolição do Exército Permanente. O manifesto defende a dissolução do Exército Permanente e sua substituição por uma milícia popular, visando eliminar os instrumentos de repressão da classe dominante. 10. Sociedade sem Estado. Em um estágio mais avançado, a ideologia almeja uma sociedade sem classes e sem Estado, em que o poder político é exercido de forma coletiva e igualitária. Mas não para por aqui. Apresentarei ponto a ponto a fundamentação e exemplos que apontam que a ideologia de esquerda com intenção socialista não funciona. Redobre sua atenção a partir deste ponto. 1. Luta de classes. Embora seja verdade que ao longo da história ocorreram conflitos entre diferentes classes sociais, a ideia de uma luta de classes como força motriz da história é contestável. Em muitos períodos e sociedades, a cooperação entre as classes foi fundamental para o progresso e desenvolvimento até hoje. 2. Propriedade coletiva dos meios de produção. A história mostrou que a propriedade coletiva dos meios de produção, como nos regimes comunistas, frequentemente levou à ineficiência econômica, falta de inovação e escassez de recursos. Exemplos como a União Soviética e a Coreia do Norte demonstram as falhas desse modelo. 3. Abolição do sistema capitalista. Apesar de suas falhas, o sistema capitalista trouxe avanços significativos em termos de crescimento econômico, inovação tecnológica e melhoria do padrão de vida para muitas pessoas ao redor do mundo. 4. Internacionalismo proletário. A ideia de uma unidade global dos trabalhadores é utópica, pois diferentes culturas, interesses e realidades nacionais dificultam a criação de uma identidade comum. 5. Derrubada da burguesia. A história mostrou que a tentativa de derrubar a burguesia e impor um regime comunista resultou em regimes autoritários e totalitários que violaram direitos humanos básicos e reprimiram a liberdade individual. 6. Economia planejada. A economia planejada, centralmente, tende a ser ineficiente, pois não consegue responder rapidamente às mudanças e necessidades da sociedade. Exemplos como a antiga União Soviética evidenciam a falta de flexibilidade e adaptabilidade desse sistema. 7. Extinção da família. A família é uma instituição fundamental para o bem-estar emocional e social das pessoas. A promoção de uma sociedade sem família leva a problemas de coesão social e desenvolvimento emocional. 8. Educação gratuita e igualdade de oportunidades. Embora a educação seja um direito fundamental, a oferta de educação gratuita e pelo Estado pode não garantir a igualdade de oportunidades e, além de tudo, ser arriscada, quando a oferta vem de um Estado com pretensão de doutrinação marxista, uma vez que o Estado pode balizar a formação de acordo com suas necessidades e desejos, e com isso limitar o pensamento reflexivo e crítico. 9. Abolição do Exército Permanente. A dissolução de um exército permanente pode deixar um país vulnerável a ameaças externas, colocando em risco a soberania e segurança nacional.
10. Sociedade sem Estado. A ausência completa do Estado pode levar ao caos e à falta de governança, tornando difícil a solução de conflitos e a garantia de direitos básicos dos cidadãos. Diversos exemplos históricos, como a União Soviética e a Venezuela, evidenciam as falhas dessas ideologias desde suas aplicações iniciais. Relação da esquerda com o marxismo hoje em dia. A relação da esquerda com o comunismo e o socialismo é complexa. De forma geral, a esquerda abrange um espectro de ideologias que assimila e utiliza-se das bases teóricas já explicadas até aqui, ou seja, o marxismo. O comunismo e o socialismo são duas das principais correntes ideológicas dentro da esquerda. O socialismo busca uma maior intervenção do Estado na economia. Já o comunismo, algo reconhecidamente utópico, seria o próximo estágio do socialismo. O comunismo vai além e defende a abolição total da propriedade privada e a construção de uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção seriam coletivamente controlados. Isto significa na prática que você não pode ter empresas, indústrias ou propriedades de moradia, pois todo seria organizado pelo Estado paternalista. Ou mesmo, poderia até ter as empresas, mas deve ter pessoas representantes do Estado interferindo em decisões estratégicas. Enquanto algumas correntes da esquerda defendem a adoção gradual de políticas socialistas, como o aumento de impostos sobre os mais ricos e a expansão dos serviços públicos, outras são mais radicais e buscam a revolução como meio de alcançar a transformação socialista ou comunista pela força. No Brasil, observa-se um avanço paulatino, sorrateiro de ideias marxistas, não por meio das armas, mas por meio das leis e da cultura, quando as pessoas passam a defender as pautas de esquerda e marxistas sem nem mesmo perceberem. Você deve ser assim ou deve ter algum amigo que não concorda com vários dos pontos listados aqui, mas não abre mão de apoiar o governo de esquerda que você votou. Isto é uma incongruência. Se apoiar a esquerda, entenda que você está autorizando os políticos a buscarem estabelecer as bases que foram citados aqui, como a abolição da propriedade privada, elevação ferrenha de impostos, inclusive sobre heranças, influência de professores marxistas na educação dos seus filhos, e destruição da família, descaracterizando-as perante a lei, por exemplo. Tudo acontece discretamente. Não acha que está na hora de estudar, de permitir que sua inteligência seja iluminada? Mortes e sofrimento. Ao longo da história, diferentes regimes comunistas, socialistas têm sido associados a violações dos direitos humanos e a falta de liberdades políticas, o que gera críticas e desconfiança em relação a essas ideologias. Embora seja importante ressaltar que o número de mortes associadas a governos marxistas é um tema complexo, as estimativas de quantas mortes estão associadas a esta ideologia, de alguma forma, variam de acordo com diferentes fontes e interpretações históricas. Citarei alguns exemplos. A maioria das mortes ocorreu durante os regimes comunistas do século XX, como União Soviética, China, Camboja e outros países que adotaram o marxismo como base ideológica. Algumas das estimativas mais citadas incluem União Soviética, governo comunista sob Lenin e Stalin. Alguns historiadores sugerem que o número total de mortes pode ter chegado a dezenas de milhões, incluindo mortes relacionadas à fome, deportações, execuções e perseguições políticas. China, governo comunista sob Mao Tse-tung. Há muitos historiadores que acreditam que as mortes sob o governo comunista chinês podem ter chegado a dezenas de milhões, principalmente devido à Grande Fome Chinesa, 1959 a 1961, e a perseguição política durante a Revolução Cultural, 1966 a 1976. Camboja, governo comunista do Khmer Vermelho. Durante o regime do Khmer Vermelho, estima-se que cerca de 1,7 a 2 milhões de pessoas morreram, principalmente devido a execuções, trabalho forçado e condições desumanas. Coreia do Norte, governo comunista sob a dinastia Kim. A Coreia do Norte é um regime altamente fechado, tornando difícil determinar o número exato de mortes relacionadas ao governo comunista. No entanto, relatórios e testemunhos sugerem que milhares de pessoas foram executadas ou morreram em campos de trabalho forçado. Esses números são aproximados e baseados em pesquisas e estimativas históricas. Quer saber mais? Durante o regime comunista em Cuba, liderado por Fidel Castro e Che Guevara, houve relatos de perseguição e discriminação contra homossexuais, por exemplo. Na década de 1960,
Após a Revolução Cubana, o governo comunista considerava a homossexualidade como um desvio burguês e contra-revolucionário. Homossexuais foram discriminados, presos, e muitos foram enviados para campos de trabalho forçado conhecidos como Unidades Militares de Ajuda à Produção, UMAP. Essas unidades eram campos de trabalho onde homossexuais, assim como outros indesejáveis pelo regime, eram obrigados a realizar trabalhos forçados com condições severas. Na década de 1970, o governo começou a relaxar sua postura em relação à homossexualidade, e em 1979, a homossexualidade foi despenalizada em Cuba. Mais tarde, na década de 1990, Fidel Castro reconheceu publicamente que a Revolução Cubana havia cometido erros na forma como tratou os homossexuais. As principais pautas que a esquerda utiliza para implantar práticas marxistas na cultura: 1. Feminismo. 2. Legalização do aborto. 3. Destruição de características homem e mulher com alegação de gênero. E 4. Quebra de elementos da tradição como propriedade privada, família e religião, no Brasil. No Brasil, o marxismo tem encontrado espaço de forma ascendente, infiltrando-se em diferentes setores da sociedade, como a educação, a cultura e os meios de comunicação. Estratégias de doutrinação ideológica têm sido utilizadas para promover uma visão distorcida da história e das ideias marxistas, tornando-as mais palatáveis para a população que, por sua vez, passa a defender, mesmo sem saber o que está fazendo. A intervenção estatal na economia e os aumentos dos impostos, por exemplo, revelam a busca pelo controle do Estado sobre setores estratégicos da economia. A história nos mostra que regimes totalitários e autoritários, geralmente iniciados pela esquerda, podem surgir a partir de ideologias que pregam a igualdade e justiça social, mas acabam por cercear as liberdades individuais e gerar graves consequências para a sociedade do individual ao coletivo. Principais teóricos marxistas. Além de Marx e Engels, outros teóricos contribuíram para o desenvolvimento do marxismo, como Vladimir Lenin, responsável pela implantação do comunismo na Rússia, e Leon Trotsky, líder da Revolução Russa de 1917. Principais comportamentos recomendados. O marxismo defende a solidariedade e a cooperação entre os trabalhadores, estimulando a formação de sindicatos e movimentos operários. Também enfatiza a importância da educação e da conscientização política para o empoderamento das classes oprimidas. Daí a importância do Estado assumir a educação desde a infância até os cursos de mestrado e doutorado. Incompatibilidades com as características humanas. Apenas alegam ideais igualitários, mas na prática, regimes socialistas e comunistas frequentemente resultam em autoritarismo, cerceamento das liberdades individuais e violações dos direitos humanos. Vale reforçar. A concentração de poder nas mãos do Estado e membros do grande partido no poder, em vez de ser compartilhado pela comunidade, levou à corrupção e à burocracia. Além disso, a abolição da propriedade privada e a planificação econômica mostraram-se ineficientes, resultando em escassez de bens e serviços básicos. O marxismo, ao entrar na cultura, influencia sutilmente o modo de pensar e agir das pessoas, enfatizando a luta de classes e a busca por igualdade a qualquer custo. Ideias marxistas sempre buscam confrontar ricos versus pobres, brancos versus pretos, gay versus héteros e outros. Muitos comportamentos marxistas podem ser observados em movimentos sociais e políticos que defendem a ideia de uma sociedade utópica, mas negligenciam os desafios práticos humanos. Existem diversos argumentos que refutam o marxismo e a ideologia de esquerda como um sistema viável para a construção de uma sociedade justa e próspera de verdade. A história registra inúmeras tentativas fracassadas de implementar suas bases em nações como União Soviética, Venezuela e Cuba, onde a repressão, a pobreza e a falta de liberdades individuais prevaleceram. Hoje constata-se que as nações com desenvolvimento econômico e qualidade de vida para seus cidadãos não se baseiam no marxismo como fundamento de governo. O reconhecimento das liberdades individuais, o respeito à propriedade privada e à economia de mercado têm se mostrado mais eficientes para promover o progresso social e a prosperidade coletiva. Em minha jornada como viajante do tempo,
Pude compreender que o socialismo e o comunismo carregam consigo incongruências e incompatibilidades com as características humanas. Eles desafiam os princípios da liberdade individual, da propriedade privada e da eficiência econômica, enfraquecendo a dinâmica humana de criatividade e livre iniciativa. Cabe a nós, como seres pensantes e conscientes, aprender com a história e buscar caminhos que promovam uma sociedade mais justa e equitativa, sem perder de vista os valores fundamentais que nos tornam humanos. Pense, pesquise, estude, pois a verdade é única e depois que você se depara com a verdade, você só tem uma escolha: aceitá-la ou decidir conscientemente ficar do lado da mentira. Compartilhe este conteúdo com sua rede. Faça este favor para a nossa sociedade. Quem vê, não poderá mais desver. Espero seu comentário e, quem sabe, sugestões para próximos conteúdos deste canal. Aqui, Aquiles.